Olá, meus irmãos, paz eterna, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui nessa noite mais uma vez para junto compartilhar o Evangelho da Graça. E hoje nós estamos com um tema aqui bem interessante, Principado e Potestade, Governo ou Demônios? Você já lutou muito com a potestade, né? Com os príncipes. E você que não é inscrito, escreve lá, dá um joinha, aperte a opção todas, compartilhe essa mensagem para que outros irmãos possam conhecer realmente o Evangelho, os feitos de Deus que deixou para que nós possamos desfrutar dessas maravilhas. E para você que está chegando novo no nosso canal aí, meu nome é Simar Rodrigues. Nós não pregamos religião, nós pregamos os feitos de Deus na cruz. A herança que Ele deixou, o reino estabelecido. Nós não pregamos regras e nem doutrinas de homens, mas nós chamamos para você examinar a Bíblia. Então, principalmente esse tema é um tema bem interessante, porque eu estava conversando com o meu amigo pastor Marcos, daqui de Unamar, que também tem uma reunião aqui com seus membros, e nós somos amigos e conversamos sobre esse tema. E ele pediu para me fazer um estudo sobre esse tema. Então, esse tema é mais para tirar algumas questionamentos que ele tem, eu também tenho, e muitos irmãos têm também. Então, quantas vezes nós já lemos Efésios e já voltamos para casa para lutar contra a potestade e os principados? E hoje nós vamos examinar, à luz da palavra, seria demônios ou seria autoridades constituída por Deus? Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mal destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então, aparentemente esse versículo, se nós não fazemos um exame exatamente, buscar textos e contexto, nós vamos criar uma filosofia ou uma doutrina a qual eu a defendi mais de 20 anos, mas pela glória de Deus, hoje nós fomos libertos desse entendimento e temos uma outra percepção baseada em texto, em contexto, e na realidade nós não vivemos hoje por aquilo que a pessoa fala. Nós precisamos examinar e realmente para ver o que seria isso. Principado vem de príncipe. Então, principado e potestade, principado vem de príncipe. Potestade vem de poderes. Então, nós precisamos entender essas duas palavras para poder não criarmos um demônio aí e colocar em cada rua, em cada bairro, dizendo que existe uma potestade que toma conta daquela cidade. Romanos capítulo 13, versículo 1, que diz assim: toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Então, essa tradução hoje mais nova, ela diz autoridade, mas se você tem uma Bíblia aí antiga na sua casa, ou tem várias versões, com certeza você vai ter uma Bíblia aí que vai dizer toda potestade. Ele, em vez de usar autoridade, ele usa potestade. Toda potestade e principado vem de Deus, que é a mesma palavra
principado e potestade é a mesma tradução de poderes, direcionado a um líder do Brasil, um líder de qualquer país. Toda autoridade ele é uma potestade, um príncipe, alguém que domina, alguém que rege os domínios, que cria as leis para que o povo obedece elas. Então, Romanos capítulo 13, na tradução Reina Valéria, eu não vou atrever a ler, mas a tradução da Reina Valéria, ela diz: todo principado e potestade vem de Deus. Então, essa tradução lá, eles têm essa palavra potestade. A nossa hoje aqui em algumas Bíblias, ela é poderes. Mas poder e potestade, principado, é a mesma palavra. É o que nós vamos decorrer nessa mensagem. E primeiramente nós precisamos que Efésios capítulo 6, versículo 12, vai dizer que esses principados e potestade, eles eram da força da maldade e eles estavam nos lugares celestiais. Aonde é o lugar celestial? É aqui? É na mente? É no coração? Ou é no ar aí em cima, aí, a 1 quilômetro acima das alturas? Aonde é essa região celestial? E o que é que a Bíblia diz aonde é essa região celestial? Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, se a potestade está no lugar celestial, a igreja foi abençoada nos lugares celestiais. E aonde é esse lugar celestial? Será que é no ar? Ou será que ela é na nossa mente, nessa região aonde a obra de Deus foi concluída no Espírito? Então, se alguém é espiritual, só pode estar no lugar celestial, porque nas regiões celestiais, na região do Espírito, não entra carne nem sangue. Efésios capítulo 2, que diz assim, verso 6: e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, Paulo está escrevendo para os Efésios que Cristo vem, perdoa o pecado deles, paga a dívida e agora leva eles para um lugar celestial, assentado com Cristo. A igreja está sentada no lugar celestial? Porque nós somos ensinados que a igreja é pecadora, é miserável e Jesus vai buscar ela. Mas aqui ele está dizendo que a igreja já estava no lugar celestial. E se nós formos voltar lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, ali aquele texto e o contexto diz que eles precisavam calçar os pés com o evangelho. Tinha que colocar um capacete para lutar contra o principado e potestade. Então há uma diferença muito grande entre o crente lutar no chão com capacete e as regiões celestiais. O inimigo está lá nas regiões celestiais. Olha que luta fracassada seria essa. Então, se as hostes da maldade está no lugar celestial, os filhos de Deus também foram para essa posição. Nós, quando viemos, nós já viemos depois do pacto, depois da obra consumada, nós já viemos diretamente das regiões celestiais e já estamos para sempre com ele, ainda que nosso corpo é físico.
O nosso culto hoje, meus irmãos, é racional. Nós precisamos entender que tudo que Deus concluiu está na nossa mente, no nosso espírito, nas regiões celestiais. Deus tirou o povo daquela região da lei de Moisés e levou para uma lei do Espírito. Então, a região celestial é a região do Espírito, é onde nós estamos. Romanos 12, 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional é um culto no Espírito, é um culto com entendimento. Não era mais um culto carnal que oferecia sacrifício de animais e muito menos sacrifício humano hoje. Deus não quer sacrifício hoje. Hoje Ele quer um culto racional, um culto com inteligência, do entendimento da palavra de Deus. E o verso 2, e não vos conformeis a este mundo, com aquela maneira de culto, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós sabemos que o culto agora era um culto racional, mente, lugar celestial, força espiritual da maldade. Efésios 6, 12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Meus irmãos, Paulo estava dizendo que não era contra o homem em si que ele precisava lutar, mas sim contra os principados, quer dizer, contra os príncipes. Os principados eram poderes. Quem dominava aquilo ali era o Império Romano, aliado com o judaísmo, e formaram esse poder. Então, quem era o principado e potestade? Era pessoa física. Mas a luta não seria contra eles, mas seria contra aquilo que eles defendiam na sua mente, porque eles eram uma força constituída por Deus, mas eles estavam assentados nos lugares celestiais, no lugar de autoridade, no lugar de espiritual, mas eles eram força da maldade. A mensagem deles era a mensagem do mal, era contra o evangelho. O principado contra a potestade, contra o príncipe do mundo, destas trevas, quer dizer, dessa falta de conhecimento de Deus, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então, essas pessoas, esse governo que era contra Cristo, contra Paulo, esses eram a autoridade constituída, claro que é por Deus, porque aquelas leis veio de Deus, mas eles não entenderam a verdade da palavra de Cristo e se tornaram um adversário de Deus e do seu povo. Eles eram da maldade e estavam nos lugares celestiais, no lugar do poder, sentado na cadeira de Moisés, mas ele era a força ao contrário de Deus. Coisa do Espírito só entendemos no Espírito, porque hoje, meus irmãos, a obra já foi consumada. Como é que nós vamos entender o reino de Deus no mundo físico? Porque o reino de Deus não é físico, não é comida, não é bebida, é paz, alegria no Espírito. Só entende as coisas do Espírito quem é espiritual, quem entende das coisas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido um espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de que compreendemos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus.
as quais também falamos não com palavras ensinada pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Então, a maioria, hoje, eles lêem a Bíblia, mas eles comparam coisas espirituais com coisas carnais. Potestade e principado era um poder físico ali, autoridade daquele século, mas eles tinham autoridades espirituais, que eles regiam as leis, observavam as leis de Moisés, mais preceitos do que leis, mas eles eram líderes espirituais da maldade. Então as coisas do Espírito só entende do Espírito. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então Paulo estava ali ensinando aqueles irmãos que as coisas espirituais só pode discernir no Espírito. Para os homens é loucura, mas para eles ali que foram revelados através da palavra, eles discerniam tudo, mas o povo mesmo não conseguia entender eles. E hoje também não é diferente. Você, quando traz uma mensagem dessa, tirando toda a fantasia de potestade, de principado, que existe um principado hoje em cada rua, que existe um principado em cada cidade, claro que existe. Porque principado e potestade tem em todos os lugares. Em Unamá tem, no Rio de Janeiro tem. É governo constituído por Deus. Governo humanos. Então essa é a potestade. É apenas um governo. Não existe uma potestade, meus irmãos, aí que caiu lá do céu e está aqui dominando nada. Isso é ilusão que passaram para você. Deus criou a potestade ou elas se rebeliaram? Segundo a teologia que nos ensinaram, teve uma rebelião no céu, entre aspas. Porque você vai ler Isaías 14, Ezequiel 28, respeitando o tempo e a profecia para quem era, não tem como fazer uma rebelião no céu diante de dois textos. Nenhum profeta disse isso. Nenhuma Bíblia diz que teve uma rebelião no céu. É baseado em algum texto que era parábola para aquele reino, para aqueles reis, e infelizmente fizeram essa lambança que teve uma rebelião no céu. Primeiramente, se teve uma rebelião no céu não entra pecado. Olha como é que desmonta. Se teve uma rebelião no céu, então lá no céu, segundo eles, quando ir para a eternidade, vai ter pecado lá, porque teve lá. E o pior, o pecado aconteceu lá, a briga aconteceu lá, a inveja aconteceu lá, e aí Deus não resolveu nada, mandou para a terra para os filhos resolver. Sai desse engano. Então, a potestade, Deus criou a potestade ou elas se rebeliaram? Se nós formos dizer que a potestade é demônios, foi criado por Deus ou elas se rebeliaram? Colossenses 1,16 que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja dominações,
seja principado, seja potestade, tudo foi criado por Deus. Opa! Se os demônios se rebelaram contra Deus, Deus criou essa legião de demônios e agora mandou para a terra ou caiu na terra, e agora Cristo é o cabeça deles. Você compreende que potestade e principado é apenas um erro de tradução para a vida do crente hoje que vive lutando contra fantasma, que não existe nada? Então Deus criou todas as coisas, seja potestade, tudo foi criado por Deus, principado e potestade. Deus criou eles. Criou o quê? Criou um anjo como potestade? Ou ele criou os poderes, os governadores para dominar na terra? Se a potestade é os demônios, Cristo é o cabeça deles. Você consegue entender que a palavra potestade, principado e potestade é autoridade constituída por Cristo? Não é demônios, nem anjos caídos? Colossenses capítulo 2, versículo 9, que diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tende a vossa plenitude nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, se potestade, principado e potestade é demônios, então Cristo é o cabeça dos demônios. Você olha como a Bíblia ela não pode entrar em contradição. Então o que foi ensinado para nós a vida toda, que principado e potestade, igual Paulo disse, para colocar o capacete da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, não era para lutar contra uns seres espirituais, mas era contra os poderes daquela época, que o coração deles era mau, era ser humanos. Então aí essa tese já cai por terra. Eu lutei 20 anos contra essas forças espiritual da maldade. Mas a maldade está na mente do cara, na mente e no coração. E as pessoas pensam que existe um ser e eles ficam lutando, não dormem, fica sonhando, fica lutando, jejua para enfrentar essas batalhas. Mas essas batalhas é na nossa mente. É na mente daqueles que não conseguem entender o evangelho e passa também errado. Isso é potestade. Principado e potestade. Autoridades que estão no governo usurpando realmente aqueles leigos na fé. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, que diz assim: na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo. Você compreende que a sabedoria humana era do príncipe daquele mundo? E Paulo está dizendo que a sabedoria que ele falava não era sabedoria humana. Ele falava para os perfeitos. Quem eram os perfeitos? Foi aqueles que foram aperfeiçoados no sacrifício de Cristo e passaram a ter a mente de Cristo. Entre os perfeitos, o príncipe deste mundo que está sendo reduzido a nada. Então os principados e os príncipes daquele mundo, os governantes, que traziam a verdade, dizendo eles que eram preceitos e mandamentos e regras humanas, eles estavam sendo reduzidos a nada. O conhecimento deles diante dos perfeitos, da obra que Cristo deixou e que deu responsabilidade para os apóstolos, ele estava falando de sabedoria
de Deus, não dos príncipes daquele mundo, que ela ia se reduzindo a nada. A nossa batalha é na mente. Vamos ver aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos na carne. Não militamos segundo a carne. Então, Paulo está dizendo, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então, Paulo entendeu que na cruz Cristo matou a carne. A carne era acusada de leis, mandamento, mas Cristo na cruz, ele dá fim a esse mundo da carne. Ele andava na carne, mas não militava na carne, porque a mensagem era para o espírito, era para a mente. Versículo 4: pois as armas da nossa milícia não são carnais. Olha bem, Paulo está dizendo, mas poderosa em Deus para demolição de fortalezas. Então, as armas que Paulo tinha e que nós temos não é carnais, não é para lutar contra a carne e sangue. Derrubando raciocínio, olha a mente, e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então você pode entender que esses principado e potestade eram governos daquela região, os príncipes daquela época, aqueles que crucificaram a Cristo. E a Bíblia diz que Deus exibiu publicamente os principados e potestade, exibiu publicamente e deles triunfou. Então você pode observar aqui que a luta de Paulo não era contra sangue e carne, mas sim para desmontar os raciocínios daquela religião, daquela forma de adoração e levar cativo a Cristo. Nós estamos já chegando ao final e potestade, principado, meus irmãos, vem de autoridade, governos. Cristo disse que não há governo se não vinha de Deus. Então, nessa pequena mensagem, nós precisamos ficar ciente que não existe um principado e potestade espiritual, só espírito aí caçando um corpo para entrar. Principado e potestade é governos, autoridade. E Cristo era o cabeça desse governo, o cabeça da potestade dos príncipes. Então, você que andou enganado há muitos anos, pensando que principado e potestade é demônios, não é. É apenas autoridades constituídas para governar uma nação, uma cidade, um país e por aí vai. Todas as autoridades, segundo a Bíblia, foi constituída por Deus. Quer dizer, todo principado e potestade foi Deus que constituiu. E se você está lutando contra a potestade ou contra o governo, você estaria lutando contra o próprio Deus. Amém? Um abraço. Até a próxima oportunidade.